Salve galera, aqui é Rodrigo Hagabashi em mais um RPG em Pauta, que é um quadro que eu costumo escolher um tema e tecer comentários sobre esse tema aqui, né, no vídeo. E o tema que eu resolvi escolher dessa vez tem a ver com gosto pessoal meu. Para quem sabe, para quem me conhece e também para quem não me conhece, sou fã de Vampiro à Máscara. É o jogo de RPG que eu mais gosto, tanto de ler quanto de jogar. E como Vampiro à Máscara já está há algum tempo sem uma versão oficial em português, eu costumo pegar as edições que estão saindo em inglês e traduzir. Então, semana passada, eu terminei de traduzir a 5ª edição do Vampiro à Máscara. E achei interessante trazer um vídeo aqui, um RPG em pauta, apresentando os meus comentários e as minhas impressões sobre o 5ª edição. Desde já eu aviso para vocês que eu não vou ser detalhista, eu vou falar assim por alto, porque é muita coisa que dá para puxar das mudanças que ocorreram no 5ª edição, e dá para fazer vários vídeos, então eu não pretendo falar de forma detalhada, eu vou falar por alto e deixar para que a gente esmiuce um pouco mais num debate no domingo, que seria o RPG em debate, que pretendo levar esse tema para discutir lá, mas eu falo um pouco mais disso no final do vídeo. Vamos então agora tecer os comentários sobre o 5ª edição do Vampiro à Máscara. Antes de mais nada, vale lembrar que o Vampiro à Máscara, a primeira edição dele foi publicada em 1991, ganhando uma segunda edição em 1992. Essa segunda edição é que foi traduzida e publicada aqui no Brasil. Então, o que seria a primeira edição para a gente, na realidade, é a segunda edição do Vampiro à Máscara, que foi em 1992. Houve uma edição revisada, que foi chamada de terceira edição, em 1998, que veio trazendo algumas mudanças de cenário, algumas mudanças de pegada nas artes. Quem pegar a segunda edição e a terceira edição vai ver que há diferenças bem significativas no tipo de ilustração usada, dentre outras coisas. Só que o cenário, assim como vários outros cenários que compunham o que nós conhecemos hoje como o Mundo das Trevas, ele foi descontinuado em 2004, oficialmente. Então, em 2004 parou as publicações, as produções de suplementos e deixou uma série de órfãos, como eu, do jogo. E esses órfãos queriam muito o retorno do jogo, que fez com que, em 2011, surgisse uma edição comemorativa que passou a ser chamada de V20. O objetivo dela era realmente uma edição comemorativa, comemorando os 20 anos de existência do jogo, fazendo uma coletânea de várias coisas bacanas do jogo e colocando num único livro. Um livro bem grosso, bem bonito, que passou a ser chamado de V20. Só que essa edição comemorativa fez muito sucesso e resultou na produção de vários outros suplementos nessa linha do V20, o que motivou o retorno propriamente dito do Vampiro à Máscara. A White Wolf foi comprada por outras empresas, que acabou criando a 5ª edição, que foi publicada no ano de 2018. Essa 5ª edição passou a ser chamada então de V5. E ela que trouxe, de fato, várias mudanças de cenário e metaplot do jogo, assim como mudanças no sistema Storyteller. Esse foi o rápido apanhado da história. Quem quiser encontrar mais detalhes de todos esses eventos, você pode procurar nessas várias páginas que falam sobre o Vampiro à Máscara, que você vai encontrar mais detalhes desses eventos históricos das suas publicações. Agora eu vou tecer meus comentários sobre o cenário e o metaplot que o 5ª edição está trazendo. Primeiro comentário. A história do jogo, do 5ª edição, ela é atualizada para os dias de hoje e estabelece um período entre os eventos da terceira edição e os eventos da 5ª edição para descrever
coisas que ocorreram que modificaram o cenário metaplot para o que é estabelecido para jogo nos dias de hoje. Desde já eu já falo que as publicações em torno da Gehenna foram anuladas, eles não ocorreram. Eles não são citados no livro, mas os eventos que ocorrem, que são mencionados no livro, deixam a entender que a Gehenna foi desconsiderada, o livro Gehenna foi desconsiderado. Então, como eu estava dizendo, o quinta edição traz os eventos que atualizam o metaplot do jogo. Esses eventos, como eu estava falando, tem marco na tomada de decisão. Esses eventos têm como marco de tomada de decisão equivocada da Camarilla na busca de uma forma de reagir ao imenso ataque sabá que estava acontecendo ao redor do mundo. Não sei se vocês lembram, estava acontecendo uma invasão sabá pela costa leste dos Estados Unidos inteira. Várias cidades caíram diante desse ataque sabá. Então a Camarilla achou que poderia usar a Inquisição contra o sabá para retardar esse ataque fulminante da seita, através de disseminação de informações das atividades do sabá para a Inquisição. Porém, esse evento acabou sendo um equívoco gigantesco para a Camarilla, porque ela não sabia que a Inquisição já estava com o apoio de várias inteligências dos governos ao redor do mundo. Por eles não saberem disso, esses governos, a inteligência desses governos, perceberam que alguém estava disseminando informações e fez uma busca, uma penetração de onde estavam vindo essas informações. E aí eles acabaram provocando o que ficou conhecido como a invasão da ShrekNet. Para quem não sabe, a ShrekNet é a rede de informações Nosferatu. Ou seja, as inteligências ligadas à Inquisição tiveram acesso a uma série de informações que os Nosferatus possuíam, o que acabou revelando a identidade e a localização de vários refúgios de vampiros ao redor do mundo. Isso foi determinante para uma série de desmoronamentos do status quo político dos membros ao redor do mundo. Então, diante da posse dessas informações, a então denominada Segunda Inquisição passou a atacar pontualmente os vampiros ao redor do mundo. Como consequência, várias cidades da Camarilla desmoronaram, como o caso de Londres, na Inglaterra, e a capela principal dos Tremé, em Viena. Inclusive, tem um destaque bem interessante dessa queda da capela principal dos Tremé, em Viena, que contou com a participação operacional de invasão do que eles chamam de um batalhão de operações especiais, muito similar ao BOP do Rio de Janeiro, mas eles dão outro nome. Mas é a mesma ideia, em que eles, no caso, esse batalhão especial brasileiro, são eles que invadem Viena e vão aniquilando os membros que estão lá dentro, e é responsável pela derrota da Capela de Viena. Eles deixam informado isso, algumas coisas, alguns pequenos detalhes que descreve essa invasão, mas acredito que vai haver algum suplemento que descreva a Segunda Inquisição que relate melhor esse evento. Só fica mesmo informado que foi a junção de inteligências ao redor do mundo com batalhões de operações especiais, no caso a brasileira, que desmoronam a Capela de Viena. Inclusive, essa queda da Capela de Viena provocou o desmoronamento da engessada estrutura organizacional dos Tremé. Para quem não sabe, os Tremé se chamavam de a Casa e o Clã Tremé, onde eles funcionavam numa estrutura organizacional de pirâmide, em que tinha o topo da pirâmide e ela era formada por vários outros níveis de integrantes, que quem estava na base devia obediência a quem estava acima da pirâmide. E isso fazia com que a estrutura
engessasse demais a ascensão de qualquer integrante do clã. E isso era o que eu considerava uma fraqueza muito forte dentro do clã, até porque envolvia até uma questão de laço de sangue interno entre eles, que era a fraqueza do clã Tremé nas edições anteriores. E com essa queda, que não há mais Viena, quebrou a estrutura da pirâmide, fez surgir 3 novas casas dentro do clã Tremé, que são a Casa Tremé, a Casa Goratrix e a Casa Carna. Não vou comentar muito a questão da Casa Tremé e a Casa Goratrix, porque dá um lore gigantesco para falar, e tem canais aqui no YouTube que falam muito bacana. Vou deixar até inclusive um canal aqui embaixo de um cara que faz vídeos muito interessantes sobre lore de clã. Não estou lembrado agora o nome, mas eu vou deixar aqui na descrição. Eu recomendo vocês acompanharem. Ele faz assim um apanhado muito bacana do que há de lore de cada clã, e vocês vão poder acompanhar inclusive do clã Tremé, que ele está começando agora. Mas eu vou comentar o da Carna, porque é importante comentar o da Carna, que a Casa Carna é o que viabilizou a existência de Tremeres anarquistas, que antes era improvável ter Tremé anarquista. Eis que surge essa casa para viabilizá-los. Só que é difícil explicar como é que viabiliza a fuga deles desse intricado engessamento de laços do clã, mas não tem uma edição da série V20, que é o Diário de Gerard Beckett, que tem um trecho em que ele relata como Carna conseguiu se libertar dessa estrutura dos Tremé, e que justifica a linhagem da casa dela. Se vocês quiserem, podem dar uma olhada lá para verificar. Então, continuando. Nesse contexto, a Camarilla, após várias assembleias conflituosas do círculo interno, tentando encontrar uma medida de lidar com a crise desses ataques pontuais da Segunda Inquisição, nada estava dando certo, nada estava funcionando, era briga constante dentro do círculo interno, que culminou com então o Arconte Theobald destruindo Hadestalit e Jean Pieterszoon, que eram, no caso, membros importantes da Camarilla, que eram considerados pilares fundamentais para a existência da seita. E isso resultou, no caso do Theobald ter destruído eles dois, resultou na expulsão, ou quem está dentro da Camarilla diz que expulsaram, e quem está fora diz que eles saíram, ou seja, os clãs Bruhá e Gangrel saíram da Camarilla. Quem for ler no livro lá vai ver que os dois clãs não são mais clãs base da seita. Não quer dizer que você não vai encontrar Bruhá ou Gangrel na Camarilla, mas eles são considerados párias pela base dos integrantes do clã Bruhá e Gangrel. A gente pode chamar de Bruhá e Gangrel antitribo, mas só que antitribo é muito mais do Sabá. Mas eles são considerados párias, então eles meio que não fazem parte mais do sistema de organização do clã. Ou seja, Bruhá e Gangrel foram para compor agora o movimento anarco. Sim, galera. Agora o clã Gangrel e o clã Bruhá são clãs básicos do movimento anarco, ou, se vocês quiserem chamar, movimento anarquista. Mas eu pretendo fazer um vídeo mais à frente explicando por que eu estou chamando de movimento anarco. Então, o clã Bruhá e Gangrel foram para o movimento anarco. E junto com eles, aí vem a grande novidade, veio o clã Ministério. E aí vocês perguntam, que clã é esse Ministério? A partir de agora, os seguidores de Sete se autodenominam Ministério. Eu ainda não cheguei no ponto, no suplemento do movimento anarco, que explica por que eles se chamam assim. Eu espero que tenha alguma coisa lá explicando. Senão, o quinta edição não fala nada, só diz que o Ministério agora faz parte do movimento anarco, compondo os 3 clãs básicos, junto com Bruhá e Gangrel, do movimento anarco. Já no Sabá, houve um enorme racha ideológico, fazendo com que os mais extremistas da seita e da causa Espada de Caim seguisse para a então denominada
Guerra da Geena, que estaria acontecendo no Oriente Médio. O que seria essa Guerra da Geena? Seria um combate contra os antediluvianos que estariam despertando lá. Essa é a justificativa do porquê que eles foram para o Oriente Médio. E os que não seguiram a Guerra da Geena se juntaram ao movimento anarco ou buscaram territórios independentes. Então, o movimento anarco ele ganha força através do Racha da Camarilla e do Racha do Sabá. Ele passa a ficar um movimento bem encorpado de integrantes. Então, com essa saída do Sabá, porque o que deixa claro no quinta edição, o Sabá saiu de cena. Não está mais no contexto dos conflitos entre os membros, no contexto global das cidades entre os vampiros. E aí o que havia aquele conflito eterno entre Camarilla e Sabá passou a ser entre Camarilla e movimento anarco. O movimento anarco, então, derrubou a Camarilla de algumas cidades ao redor do mundo, como, por exemplo, Berlim, na Alemanha, e reforçou suas bases em territórios que já eram seus, como as cidades da costa oeste dos Estados Unidos. E o movimento também acolheu os Caitiff e os Sangue Fracos, que passaram a não ser mais aceitos pela Camarilla. Aonde houver cidade Camarilla, agora você não encontra mais Caitiff e não encontra mais Sangue Fracos. Eles são expulsos completamente. Ou seja, mais gente para encorpar o movimento anarquista e caracterizá-lo como um movimento de importância no cenário do Vampiro à Máscara. E por último, meu último comentário sobre o cenário Metaplot, comento sobre a questão que no meio dessa confusão toda ocorre o relato do que eles estão chamando de O Chamado. Todos os Matusaléns e anciões, segundo o livro, até a 9ª geração, os vampiros até a 9ª geração, ou seja, 9ª, 8ª, 7ª, 6ª e o que for, sentem uma profunda atração de irem em direção ao Oriente Médio. Eles deixam a entender que poderia ser algum antediluviano, ou mais, mas pelo menos um, que estaria convocando eles para ajudá-lo na Guerra da Geena, ou seja, todos aqueles que atenderam ao chamado à Guerra da Geena pelo lado do Sabá, enfrentando o antediluviano e aqueles que atenderam ao chamado Matusaléns e anciões. Esse é o grande apanhado do cenário e Metaplot que houve de mudança do Vampiro à Máscara. Tem muito mais coisa, mas aí teria que detalhar um pouco mais. Vocês podem ler a 5ª edição para saber o que tem mais. Mas estou dando destaque para esses. A gente pode explorar outros, inclusive no debate que a gente vai fazer no domingo. Agora eu vou falar das mudanças do sistema. Primeiro, o conceito central do Storyteller continua. A formação de uma parada de dados de 10 faces, ou D10, como nós conhecemos, através da soma de índices de atributos, habilidades e outros adicionais. Tem bônus de alguma coisa, especialização, dentre outras coisas que podem ser adicionadas à parada de dados. Mas a dificuldade passa a mirar resultados nos D10 de 6 ou mais, ou seja, de 6, 7, 8, 9 e 10 passam a ser resultados positivos. E o sucesso da ação é definido por uma quantidade de resultados positivos obtidos nos dados, que iguale ou supere a quantidade estabelecida pelo narrador. Ou seja, o narrador define que para ter sucesso, o jogador tem que obter na parada de dados resultados positivos de 3, 4, 5, o que ele julgar de nível de dificuldade para a ação desejada. Então, é assim agora que é feita a formação de dados e sua dificuldade. Outra mudança interessante, o dano passa a ser fruto da margem de resultados positivos obtidos nos dados. A margem é a quantidade de resultados positivos obtidos além da quantidade estabelecida pelo narrador. Ou seja, se o narrador estabeleceu que o sucesso da ação é 3 positivos,
Se o resultado final for 5, 3 são tirados, 2 se revertem em dano. É assim que agora é definido o dano. Não existe mais rolagem de absorção de dano ou qualquer outra coisa. O dano já vai direto. A fortitude, pode alguém estar comentando, e aí a fortitude como entra? Ela entra com algum nível de aumento de dificuldade, mas aí vocês vão ter que ler o livro para saber como ele ficou descrito agora. Continuando. Essa margem ela pode ser usada sozinha, por exemplo, no soco. Vou dar um soco, não vai ter adicional nenhum, ou seja, a margem de sucessos vai ser o meu dano no meu alvo. Ou ela pode ser em conjunto com algum dano base de alguma arma utilizada, seja garra, seja uma arma de fogo ou alguma outra. Ou seja, pega a margem, soma com o dano base, tá aí o dano causado no alvo. Vamos à próxima. Ainda sobre dano. O dano agora é dividido em superficial e agravado. O que antes havia contusivo, era dano letal e agravado, não existe mais. Agora é só superficial e agravado. E as penalidades nas paradas de dados só ocorrem quando você preenche toda a tua trilha de vitalidade com dano superficial, que é caracterizado por uma linha. Ao momento que preencher tudo superficial, suas paradas de dados passam a sofrer redução na quantidade de dados por ter chegado até esse ponto. E a partir daí, você marca X em cima do que já foi marcado como superficial. Esse X é a representação do agravado. E passa a contar o que pode levar a queda do personagem ou alguma eventual destruição. Então só tem agora superficial e agravado. E deixa eu dar um recado para vocês. Garra, seja de metamorfose ou seja a garra de lobisomem, não dá mais dano agravado. Ele é considerado dano superficial. Mas aí tem uma pequena diferença aí na questão. O dano superficial, ele relata lá que todo e qualquer dano superficial, quando obtido, montado todo o dano, a margem mais o bônus, pega, por exemplo, deu 6, vamos dizer que deu 6 de dano. Ele diz que lá que todo o dano tem que ser reduzido pela metade, ou seja, de 6 de dano, só passa para a tua trilha de vitalidade 3 de dano. Só que ele relata que o dano da garra da metamorfose de lobisomem não sofre essa diminuição pela metade, ela passa inteira. É essa a única diferença que ele faz para a garra. Eu pessoalmente achei estranho, não curti muito essa mudança, mas é assim que está descrito. E além da vitalidade, tem também a força de vontade a ser tratada como algo a sofrer prejuízo, tal como a vitalidade. Ou seja, você tem a vitalidade que sofre dano, se você chegar até o final, você vai apagar, ou pode até ser destruído. A mesma coisa da força de vontade. Você toma dano. E toda vez que você usa a força de vontade para melhorar algum resultado nas suas paradas de dados, você trata o uso também como dano. E é uso superficial. Vai da mesma coisa como eu expliquei. A trilha de força de vontade é preenchida como se fosse superficial. Quando preenchida completamente, aí depois passa a ser marcada como agravado. Se chegar até o final, o personagem se anula. Ele não chega a morrer, mas ele se anula. Ele não consegue mais fazer nada em termos sociais ou por livre e espontânea vontade. Próximo. Agora, as vantagens são compostas por categorias. Tem os antecedentes, as qualidades e as camadas de conhecimento. Ou seja, aqueles 7 pontos que a gente antes recebia para distribuir nos antecedentes e algumas qualidades, agora ele é exclusivo para esses 3. Você pode escolher antecedentes, qualidades e camadas de conhecimento. A camada de conhecimento, gente, é uma novidade no quinta edição. É a possibilidade que o jogo está dando de atribuir ao personagem algum vínculo com o metaplot do jogo. Ou seja, por exemplo, tem uma camada lá de conhecimento
que se o jogador comprar o personagem, esse personagem pode ter vínculo, por exemplo, com o Theo Bell e o movimento anarco. Ele pode ter uma relação direta com o Theo Bell, ou pode até ter algum contato direto com o Theo Bell. Então, as camadas de conhecimento permitem esse vínculo direto com o metaplot do jogo. Eu achei bem interessante isso. E ela é comprada com pontos de vantagem. Os defeitos também estão inclusos no processo, só que eles estão dentro das descrições dos antecedentes e das qualidades. E você tem a opção, o jogador tem a opção de reservar pontos das vantagens para serem distribuídos para a coterie. Essa é uma outra coisa bacana que foi dado mais destaque. Não é que foi criada, ela foi dado mais destaque nessa edição. A coterie agora é algo muito importante na composição do cenário de jogo. Ele é o principal fator de união dos personagens e você atribui pontos que estabelecem características físicas e de influência da coterie em uma determinada área, seja recursos, rebanho, contatos, aliados, tudo se aplica também à coterie, só que o que é aplicado na coterie vale para todos os integrantes da coterie. Então ficou um negócio muito legal e através dela dá para estabelecer um território geográfico bem estabelecido para um determinado grupo de vampiros. Próximo. Surge agora então a mecânica da fome. Cara, eu acho que a melhor coisa que colocaram nessa revisão do sistema Storyteller foi a fome. Porque graças à fome é possível reduzir o uso excessivo e aloprado dos poderes dos vampiros. Ou seja, seria a caracterização do que a gente chama de cainitas do zodíaco, em que os vampiros são usados muito mais como seres poderosos que andam pela face da terra do que algum ser que padeça de alguma maldição. E a fome, ela traz isso, ela puxa o personagem. Por quê? Existe uma escala de fome de 0 a 5, em que toda vez que o personagem usa o sangue para alguma coisa, seja para acordar, seja para usar algum poder vampírico, seja para se curar, dentre outras coisas, ele determina que o jogador tem que fazer o que eu estou chamando de checagem de incitar o sangue. Ele joga um dado, um único dado, o resultado do dado, se der negativo, ou seja, de 5 para baixo, ele anota 1 de fome, nessa escala de 0 a 5. Vai marcando, e quando chegar a 5, automaticamente o jogador tem que fazer teste de frenesi de fome para o personagem. Então, o uso indiscriminado dos poderes do vampiro pode levar ao frenesi. Então, isso é uma mecânica de segurar aqueles jogadores que usam de forma indiscriminada os vampiros. Eles precisam considerar o vampiro como um personagem que sofre pelos poderes que ele tem, que é uma maldição de ter que consumir sangue dos mortais pela eternidade. Então, já para esclarecendo, a fome ela só é saciada, ou seja, tu só consegue reduzir esses pontos a 0 se tu consumir sangue. Só que para zerar, só se você matar a fonte de quem você está consumindo sangue. E se você matar um mortal, você pode levar a decadência da humanidade do personagem. Então, é muito difícil nesse jogo você controlar a fome e chegar a zerá-la. Faz com que o jogador fique vigilante o tempo todo de como ele usa o sangue para fins de se beneficiar. Ficou muito legal, acho que essa mecânica foi fantástica para dar um pouco mais de seriedade ao jogo e caracterizar o terror pessoal que ele se pretende fazer. As disciplinas agora têm opções de poderes para cada nível. Algumas disciplinas, como por exemplo a demência, deixaram de existir e alguns de seus poderes foram anexados à dominação. Ou seja, por exemplo, celeridade antes, potência e fortitude, que eram só uma escala que davam quantidade de dados, não existe mais isso. Agora,
cada nível tem opções de poderes a você escolher e agregar ao seu personagem. É assim que agora que é usado a disciplina. A humanidade agora, ela é mantida. Não se aborda mais em trilhas, não se fala mais trilha do sangue, trilha dos mortos, nada disso. Agora é só humanidade. Não sei quando é que o que eles vão fazer quando lançarem o suplemento do Sabá, mas pelo menos na quinta edição só se fala, no livro básico da quinta edição só se fala em humanidade. Mas o seu processo de regressão ou evolução passa a ser pautado pelos princípios da crônica e pelas convicções. Os princípios da crônica e convicções são pilares ideológicos dos personagens que, quando quebrados ou prejudicados, causam o que eles estão chamando de manchas na personalidade do personagem, que, se acumulados ao longo do tempo, podem gerar a perda de humanidade. Então é assim que está funcionando agora a humanidade. Sendo que os princípios da crônica são pilares ideológicos que valem para todos os personagens, e as convicções são pilares ideológicos de um personagem individualmente. Então é a composição dos dois que fazem essa mecânica toda de regressão ou evolução de humanidade. Também surge a mecânica da ressonância. É uma mecânica bem interessante, que passa a ser chave para o aprendizado de disciplinas, ou seja, todas as disciplinas agora, elas são compatíveis com algum tipo de ressonância. Eu não estou lembrado quais são, mas são 4. Tem o colérico, tem o fleumático, tem Bom, não estou lembrado dos outros 2, mas são 4 agora, e todas as disciplinas elas se correlacionam com essas ressonâncias. Para aprender disciplina, tem que consumir o sangue, com ressonância compatível à disciplina, e fazer os treinos enquanto tem esse sangue no corpo do vampiro. E também é importante a ressonância para o uso de alquimia do sangue, que, como os sangues fracos não têm, o sangue deles é muito ralo, não tem poder suficiente para usar as disciplinas, mas eles conseguem simular a disciplina através de composições alquímicas, que eles chamam de alquimia do sangue. E aí eles disciplinas dos vampiros. Então eles precisam buscar ressonância exata para reproduzir os poderes que eles querem. Outra, os clãs descritos no livro básico são só os 7 clássicos. Bruhá, Gangrel, Malkavian, Nosferatu, Tremé, Toreador e Ventru. Deixando para os suplementos como a Camarilla, Anarco e Chicago by Night, outros clãs. Por exemplo, os Banu Hakim, que são os Assamita, são descritos no suplemento da Camarilla. O Ministério, descrito no suplemento Anarco. E os La Sombra são descritos no Chicago by Night. Então vocês têm que buscar esses livros para buscar mais informações sobre esses clãs. Não estou lembrado se tem algum outro lugar falando de outros clãs, mas pelo menos desses 3 vocês vão encontrar com certeza. E para finalizar o vídeo, que já ficou enorme, gente, já tem mais de meia hora, junto surge a perdição. Similar às fraquezas do clã que a gente conhecia anteriormente, agora elas passam a ser usadas, no caso a perdição, dentro de uma mecânica de falha crítica obtida nos dados. A falha crítica agora, ela ocorre somente quando nenhum sucesso obtido nos dados. Tem lá a parada de dados, que inclusive eu vou relatar que agora as paradas de dados, você monta a parada de dados, atributos, habilidades, e você substitui dados dessa parada de dados pelos dados de fome. Tem essa interferência, inclusive, da parada de fome, gente. A quantidade de pontos que você acumulou lá na fome, que eu expliquei lá na frente, ela se reverte em quantidade de dados a serem substituídos na parada de dados. Ou seja, você tem uma parada de dados de 6 dados, e você tiver 2 de fome, desses 6, 2 vão ser de fome. E aí ele recomenda que você use cores diferentes para destacar os dados de fome dos dados comuns. E aí ele recomenda o uso do dado vermelho, ou seja, fica mais fácil saber que o dado vermelho é o dado de fome. Então, a falha crítica
ela só é registrada quando você não obtém nenhum resultado positivo nos dados, mas obtém o resultado 1 no dado de fome. Aí dispara a perdição. Ela ocorre gerando alguns problemas para o personagem, ou, se o narrador preferir, dispara a perdição do clã, o clã adotado para o personagem. E a perdição tende a ser leve ou mais intensa, dependendo do nível de poder do personagem, que agora ele é descrito através de potência do sangue. A geração ela continua existindo, mas ela já não é mais tão importante para definir o nível de poder de um vampiro, que passa a ser agora a potência do sangue. Quanto mais potência do sangue o personagem tiver, maior é a reação da perdição do clã. Então, gente, foram esses os destaques que eu faço da 5ª edição. Tenho certeza que não são todos, tem muito mais coisa, mas aí teria que entrar em detalhes e fazer vários vídeos. Como vocês viram, só com o que eu destaquei aqui já deu mais de meia hora. Então, teria que fazer vários vídeos. Eu pretendo não fazer isso agora, até porque eu já até matei a 5ª edição, eu meio que perdi o momento certo de fazer vídeos separados para detalhar a 5ª edição. Mas eu pretendo fazer vídeos dos próximos livros que eu pretendo traduzir. Eu, nesse momento, agora estou traduzindo o suplemento Anarco, que é o livro dos anarquistas. Aí eu já estou, inclusive, com uma já para começar a fazer o vídeo. Eu quero ver se eu faço na terça-feira. Então, gente, essa foi a revisão, os meus comentários gerais do 5ª edição. E será a pauta do RPG em Debate no domingo, às 20 horas, que eu pretendo fazer. E se a minha conexão da internet permitir, vamos rezar para que permita. Eu estou torcendo, porque vai ser muito bacana, porque uma das convidadas que vai engrandecer completamente o debate, que é a Alessa Malkavian, que é a representante da White Wolf aqui na América Latina, que ela é a Community Manager, que é esse o posto dela dentro da White Wolf. Ela representa a fanbase do mundo das trevas aqui na América Latina. Ela aceitou o convite e vai estar participando desse debate com a gente, falando sobre todos os detalhes do 5ª edição. E junto a ela vai estar a Daisy Glauce, que é a representante local dos eventos do World Latinoamérica, e o Alex Pina, que é um cara que tem bastante conhecimento sobre Vampiro à Máscara. Então eles três vão estar aqui domingo debatendo sobre Vampiro à Máscara. Então é isso, galera. Obrigado por terem ficado até o final desse vídeo gigante e até a próxima.